Na guerra, enganar o inimigo pode significar a diferença entre ganhar ou perder, viver ou morrer, não é? A camuflagem é mais do que apenas uma estratégia, uma arte que avançou muito ao longo do século passado e que vai desde armadilhas a disfarces visuais. No vídeo de hoje, veremos algumas das mais impressionantes camuflagens. Tá preparado? Então acompanhe esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu comentário lá no final, hein? Também te inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui o teu joinha e nos siga na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. A gente começa por uma das ideias mais absurdas e geniais que você vai ver na sua vida. O criador dessa arma de camuflagem é Joseph Solomon, um pintor britânico que ajudou sua nação a encontrar formas de vencer na Primeira Guerra Mundial. Ele fez testes de diversas camuflagens até que chegou até as chamadas árvores espiãs, ou árvores OP. Essas estruturas consistiam num tubo de aço de 3 a 5 metros de altura, que era grande o suficiente para caber alguém dentro, um soldado. Também era grande o bastante para que esse mesmo soldado pudesse subir escadas ou cordas internas e alcançasse o assento que ficava lá no topo do tubo. E uma vez que estivesse lá, no alto, o soldado seria capaz de observar a área ao redor através de fendas feitas de modo bem discreto, cobertas com uma rede de arame. Além disso, o soldado dentro da árvore estava em constante contato com seu oficial por meio de uma linha telefônica escondida. E juntando todos esses detalhes, os soldados conseguiram pegar o inimigo de surpresa, sem dar sequer qualquer chance para que ele pudesse reagir. Agora imagine uma tropa passando dentro de uma floresta cheia de árvores espiãs por todos os lados. Eles seriam massacrados, não é? Com tiros que viriam de todos os lados. Eles ficariam confusos e não conseguiriam sequer saber de onde estavam vindo as balas. Mas as árvores espiãs não eram apenas funcionais, mas também podiam ser consideradas verdadeiras obras de arte. Para tornar sua cópia mais autêntica possível, o criador, o Solomon, achou que seria melhor usar materiais naturais, como casca de árvore mesmo. E por esse motivo ele tirou grandes tiras de árvores das florestas ao redor e em seguida costurou tudo isso, colou em uma tela que poderia ser enrolada em volta daquele tubo de aço. O truque, claro, naturalmente foi inspirado no bicho-pau, nome genérico que se dá às espécies de insetos da ordem Phasmatodea, que por fora tem a aparência de graveto, também conhecido como bicho-graveto. É claro que não demorou muito e os alemães roubaram a ideia. Quando foram ver, vários estavam já utilizando essa mesma técnica de camuflagem. Para se proteger, cada exército passou a manter uma contagem minuciosa das árvores no perímetro inimigo. Assim eles saberiam se uma árvore falsa brotasse no horizonte da noite para o dia. Para contornar o problema, os camoufleurs, que era o termo usado para se referir aos artistas militares, passaram a ficar na retaguarda, esculpindo troncos idênticos àqueles que já existiam. Então, durante a noite era só derrubar uma árvore verdadeira e instalar a torre de observação, preservando a contagem naquele terreno. No fim, as árvores espiãs, ou árvores OP, se tornaram uma das ideias de camuflagem mais brilhantes de toda a história. Tanques ou caminhões? Achou trabalhoso ter que ficar olhando as árvores o tempo inteiro com medo que uma delas te dê um tiro? Não é de surpreender, afinal de contas, na Segunda Guerra o planejamento ou engodo ou das iscas alcançou níveis literalmente cinematográficos. E aí que entra em cena outra ideia daquela época que foi bem arriscada também. Fred Pusey, cenografista que seria indicado ao Emmy em 1976, construiu um porto inteiro de mentira no litoral do Egito em 1942. Seu objetivo era enganar o estrategista alemão Erwin Rommel, que estava no comando da camuflagem das tropas inimigas. Para conseguir superar seus inimigos durante a Operação Bertrand, Pusey disfarçou os tanques de guerra ingleses de caminhões. Do mesmo jeito, ele disfarçou os caminhões de tanques. Essa ideia na época foi tão genial que garantiu a vitória dos britânicos no deserto do Saara e o domínio do norte da África. Isso aconteceu no meio da Segunda Guerra, em 1942.
Com sua estratégia, eles realmente conseguiram enganar o comandante nazista Erwin Rommel. Camuflagem Dazzle. No meio de todas as guerras que já aconteceram no planeta, os submarinos sempre foram motivo de muita preocupação para as grandes embarcações em alto mar. Qualquer coisa que desse uma mínima vantagem na luta contra essa formidável máquina seria, com certeza, muito válida. E é neste contexto que surgiu a camuflagem Dazzle. O que era isso? Era uma pintura bizarra que, à primeira vista, ninguém acredita que poderia funcionar como uma camuflagem. Esconder um navio no oceano não é uma tarefa muito fácil. A solução encontrada foi confundir os marinheiros inimigos. Com essa pintura em preto e branco bizarra que servia como camuflagem, seria difícil que os inimigos identificassem se o alvo era um navio militar ou um navio mercante. Também não dava para saber se estava indo ou se estava vindo e se valeria a pena disparar um torpedo contra aquela coisa disforme que mais parecia com uma zebra e em nada estava lembrando um barco inimigo. O responsável por este feito foi Norman Wilkinson, pai da camuflagem Dazzle. Ele mesmo a definiu, não servia para esconder os navios, mas para quebrar suas formas e confundir o oficial que estivesse observando-o do periscópio de um submarino. Ao se colocar no lugar do observador, Norman idealizou o sistema que se valia de bases do cubismo para quebrar as linhas, dificultando o reconhecimento do tipo, tamanho, velocidade ou direção que o navio estava indo. Surpreendentemente, existem 33 combinações de cores e traços da camuflagem Dazzle. Norman Wilkinson, que era um pintor e ilustrador britânico, foi incorporado para colaborar na camuflagem das bases aéreas dos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha após o fim da Segunda Guerra. Ainda hoje, alguns países continuam a utilizar a camuflagem Dazzle em seus navios. Não existe estudo estatístico sobre a efetividade da camuflagem Dazzle, mas em conjunto com o sonar e novas táticas de guerra antissubmarina, a guerra contra os alemães foi vencida pelos aliados e qualquer coisa que proporcionasse uma mínima vantagem, claro, com certeza, era muito válida, mesmo que lembrasse uma zebra. Navio-ilha. Ocultar os barcos e camuflá-los, tornando-os parte da geografia de um lugar, era uma prática que remonta ao tempo dos vikings. Estes, durante suas expedições, deixavam seus barcos perto da costa e os cobriam com ramos e folhas. Muito tempo depois, os holandeses também usaram essas técnicas. Durante a Segunda Guerra, todos os navios do país foram destruídos e o único que sobrou foi o Christensen, a embarcação de movimento lento que viajava a apenas 28 km por hora. Era realmente um alvo fácil para qualquer aeronave do Japão, que eram os inimigos naquela época. Portanto, a única solução que a tripulação encontrou para conseguir chegar à Austrália sem que fossem notados pelos japoneses era disfarçar o navio como se ele fosse uma ilha. Levando em consideração que a camuflagem naval era algo muito comum desde a Primeira Guerra Mundial, a ideia não era totalmente maluca. No entanto, transformar um navio daqueles numa ilha seria outro nível de camuflagem. Mas para transformar o mais fiel possível um navio numa ilha, os 45 tripulantes tiveram que atracar na ilha mais próxima e então recolher tudo o que pudessem da vegetação local. Uma vez que a maior ameaça vinha dos céus e eles precisavam cobrir toda a superfície do navio com as folhas que pudessem juntar lá nessa ilha. Assim que conseguiram formar um frondoso disfarce e empilharam árvores que abateram da ilha, eles pintaram todos os tipos de metais expostos em tons de cinza para que parecesse formação rochosa. O resultado ficou bem convincente, pelo menos o suficiente para que não fossem atingidos até chegarem ao seu destino. E acredite você que ainda assim os tripulantes realmente duvidaram que passariam despercebidos por um navio inimigo com aquela camuflagem. Para sustentar a farsa de modo completo, o navio ficava ancorado perto de ilhas reais durante todo o dia e só navegava à noite quando era mais difícil de ser visto. Aos poucos, eles foram saindo da zona hostil do mar, da zona de guerra, rumo à sua salvação. Esse trajeto levou 8 dias para ser percorrido,
com a tripulação chegando na Austrália Ocidental em 20 de março de 1942 e finalmente sendo salvos com uma camuflagem muito original e genial. É ou não é muito impressionante? Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Não esquece, te inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui teu joinha, comentário final do vídeo e nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Até o próximo vídeo.